Olá, hoje é quinta-feira, dia 8 de junho, está começando mais uma mesa de debates aqui pela TVE Juiz de Fora. Muito obrigado por nos receber aí na sua casa. Como você está vendo, mesa cheia aqui, né, no nosso programa de hoje. Nós vamos conversar sobre um projeto do Colégio Stella Matutina de incentivo à leitura e também sobre o projeto da Polícia Militar para combater a violência nas periferias de Juiz de Fora. Você de casa pode participar do nosso programa, você já sabe, de um jeito muito simples. É só mandar sua mensagem para o nosso WhatsApp, o número é o 98892-4905. Você pode seguir a gente também nas redes sociais. Bom dia, Fabiano. Tudo bom? Bom dia. Mas me pegou de surpresa, assim. Pois é, eu estava desligado, porque tem muito novato aqui na mesa e o pessoal, olhando aqui embaixo, está todo mundo tremendo. Até eu estou hoje. Eu estou com medo de perguntar alguma coisa. Mas o assunto vai ser bem bacana, né? De modo geral, ele tem a ver com educação e isso me agrada demais. Vai com calma, tá? Tá. Bom dia, Steco. Tudo bem? Bom dia, prazer estar aqui nessa quinta-feira, cercado de jovens, de pessoas bem integradas na comunidade. O comandante Valdir, que já esteve conosco aqui há um tempo atrás, ele, quando esteve aqui, estava paisano. Ele desenvolveu um trabalho, já está todo mundo fardado, trouxe seus adeptos aqui. Um prazer estar aqui. Fabiano, hoje não é dia de arguir muito, nós vamos ouvi-los. Então tá bom. Acho que eles têm muitas coisas boas a passar para nós. Tá bom, mas bom eu sou dia bonzinho, ao povo de Juiz de Fora. Eu quero dizer que toda quinta-feira eu faço isso aqui, é uma profissão de fé. Estar aqui comunicando com o povo de Juiz de Fora e trazendo essas pessoas que trabalham pela nossa comunidade. Então, é um prazer grande estar aqui. Obrigado, viu? Uhum. Como convidados no nosso programa de hoje, nós recebemos a auxiliar de biblioteca Gisele Simões. Bom dia. Bom dia. Bem-vinda. Obrigada pelo convite. É um prazer pra gente. Sua estreia aqui? É, estreia. Então fica calma, tá? Vai dar tudo certo. A gente recebe também o comandante Valdir. Bom dia. Bom dia, Caio. O senhor já é conhecido da mesa aqui, né? Já tem aqui algumas passagens, né? Perfeito. Muito obrigado pelo convite. Eu fiz questão de trazer aqui 2 representantes nossos dos Guardiões. 3. O Douglas está esperando. O Douglas é veterano, né? Ele já esteve na mesa de debate da vez anterior. E veio também abrilhantar aí a nossa participação com vocês. É verdade, daqui a pouco você vai conhecer o Douglas também, né? Ou reconhecer se você já conhece. Nossos outros convidados de hoje, a Yandra Silva, bom dia. Bom dia. Tudo bem? Tudo bom. Tá nervosa? Bastante. Pode ficar calma, tá? Tá Sua estreia aqui, estreia na TV também. É. Então tá, bem-vinda, tá? Obrigada. E também o William Dias, bom dia. Bom dia. É um prazer te receber aqui. O prazer é meu. Obrigado. O estudo divulgado pelo Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas informou que o país possui mais de 6.100 bibliotecas, dentre elas municipais, distritais, estaduais e federais. Aqui em Minas Gerais a gente conta com 888 e em Juiz de Fora possui 2 bibliotecas cadastradas. Lembrando que esse cadastro não conta as bibliotecas que estão dentro das escolas, dos colégios e das faculdades. Mas o que a gente quer conversar mesmo hoje é o impacto que tem a leitura no aprendizado, né, e falar um pouquinho do projeto de vocês lá no Stella. Isso. Bom dia. Bom dia. Você pode falar um pouco de como surgiu isso? Você que está por trás de toda essa mudança que aconteceu lá, né? Na verdade eu sou uma das peças, né? São várias peças que contribuem para que esse projeto aconteça. E é um projeto que atende desde a educação infantil, as crianças de 2 anos, né, que é o início da idade escolar, até o ensino médio, mas isso perpassa por toda a comunidade escolar. Né? E para a gente poder se basear, o governo tem um projeto de que até 2020 todas as escolas deveriam ter bibliotecas, e isso não acontece. Uhum. E aqui em Juiz de Fora a gente percebe também uma participação muito grande de bibliotecas comunitárias, que não estão nesse cadastro, mas que também têm um papel importante. Né? Já impacta ali a sociedade, a comunidade. Você falou que o projeto de vocês pega desde as criancinhas de 2 anos e vai, né? E a criança ainda não é letrada nessa fase da vida, mas pelo que eu fiquei sabendo, que você já disse, o ideal é que a criança tenha o contato ainda mais cedo, né? Sim, com certeza. O contato com a leitura ele deve ser a partir do momento que a mãe sabe que está grávida, né? Para que crie mesmo esse vínculo e esse estímulo à leitura. Então, eu, por exemplo, estou grávida de 7 meses, eu estou esperando o Antônio, e eu e meu marido já temos esse costume de ler, né? Isso cria, né, um vínculo. E cria também um ritual, né, entre família, entre as pessoas, para se aproximarem mesmo.
Então, além da questão do hábito da leitura, né, do gosto pela leitura, que é fundamental, né, no processo de ensino-aprendizagem, a gente tem também essa questão de conhecer novos mundos, de se informar, de adquirir um novo vocabulário. Isso tudo está dentro, né, desse grande arcabouço que é a leitura. A gente sabe das vantagens, né, positivas que tem a leitura. Isso mesmo. Eu queria saber dos meninos aqui, se vocês têm o hábito de leitura, se vocês gostam, se aprenderam com os pais. Sim, eu gosto bastante de ler livros. Você? Mais ou menos. Mais ou menos. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Dentro da escola, dentro do Stella Matutina, você está lá, auxiliar da biblioteca, como é que vocês fazem para essa motivação para o aluno? Que lá vocês têm quantos alunos? 600 alunos mais? Aproximadamente. 600 alunos. A motivação para que eles se voltem a atenção para os livros. Isso. A gente tem desde contação de história, teatro, mas projetos também que envolvem a família, né? E que é uma peça fundamental. Né? Então, a gente tem projetos de as crianças levarem os livros para casa, lerem com os pais e aproveitarem esse momento para fazer um registro, um desenho, dizer que parte mais gostou. E aí, esses projetos vão sendo incrementados e aprimorados conforme a criança vai crescendo, o aluno vai crescendo e vão ficando mais complexos, né? Até chegar no ensino médio, com debates, com discussões, convidando pessoas para debater temas, lendo não só livros, né, de literatura, mas notícias de jornal, qualquer tipo de informação que possa agregar algum tipo de conhecimento. Eu quero perguntar se vocês têm lá uma estatística ou um controle do aluno que mais lê. Temos. Tem? Nós fizemos um levantamento há pouco tempo. E nós vimos que eu tenho um aluno que é o Lucas, ele está no 4º ano e ele está no colégio, né, no Stella Matutina desde o 1º ano. Sim. Então, desde 2014 até hoje, ele e a mãe, que também é frequentadora assídua da biblioteca, já leram por volta de 150 quando a mãe livros. leva, então melhor ainda. Eu quero te fazer uma revelação. Eu tenho uma neta de 11 anos, ex-aluna do Stella. Ela foi embora para Vila Velha. E agora, recentemente, eu recebi, através do WhatsApp, uma fotografia, ela recebendo o troféu, maior leitora da biblioteca do Colégio São José de Vila Velha. É ótimo ouvir. Mas ela aprendeu foi aqui. Marcela Esteca. Não sei se você lembra desse nome. Eu lembro do sobrenome, que é Ela é frequentadora marcante. da sua biblioteca. Que bom, é bom saber e disso. foi para Vila Velha, deu lá um exemplo, uma mineira lá em Vila Velha, dando uma demonstração de interesse, né, pela leitura, e ganhou um troféu como primeira, na faixa etária dela. Muito bom. É claro que a quantidade de livros não importa tanto, mas isso incentiva, né, os alunos a quererem também ler o quanto o colega lê, e acaba que eles se interessam mais pelos títulos que os amigos fazem propaganda. Presentear a criança também não é só com um brinquedo, pode presentear com um livro dentro da faixa de conhecimento dela também. Inclusive, muitas gostam, né? A minha mãe, ela é formada em letras, que é a sua área também, e eu lembro quando eu era criança pequena, isso tem uns 5 anos atrás mais ou menos, o alfabetizar através de gibi era uma heresia, né? Oi? Então, 5 anos na minha idade, mais ou menos, né? Quando eu estava na fase de alfabetização, eu comecei tardiamente, sabe? Mas era quase... Nós vai, né? Nós vai, vocês fumam. Pode também. Mas hoje em dia é muito aceito essa questão de aprender a ler através de gibi. Com certeza. Porque muitas vezes você tem textos que não participam da realidade da criança. E o gibi, mesmo com linguagem coloquial, ela vai trazendo essa cultura de leitura, igual você falou, né? Com certeza. O gosto, né, pela leitura, ele tem que surgir. Você falou um dado aí de 150 livros em 4 anos, né? Aí na conta aqui é rápido, 150 dividido por 4 dá mais ou menos 37,5, dividido por 2 pessoas dá em torno de 18 livros por ano. Né? Para ter uma ideia, a média do país que mais lê, e aí é uma coisa incrível, né? Quando a gente vai pensar em país que mais lê, você vai pensar o quê? Na França, em países europeus. Os países europeus estão de 7º para baixo. Os asiáticos estão em primeiro lugar. O país que mais lê no mundo lê em torno de 10 livros por ano, que é a Índia. E recentemente, a Índia. Recentemente saiu um concurso, né, um concurso super famoso de soletrar, que um indiano ganhou, uma criança indiana. E eles têm que falar palavras em português, palavras em outras línguas. Né? E você vê que os países que mais crescem culturalmente, que mais têm colocado pessoas como cientistas, são os países asiáticos atualmente. Legal, verdade, perfeito. Verdade. Gisele, você fala muito aí da participação dos pais, os pais que acompanham os filhos lá
no colégio de vocês, e até mesmo a leitura que a mãe com você, né, já faz para o filho que ainda nem nasceu. Mas e quando o pai ele não tem esse hábito de leitura? E isso não é um hábito da casa. É possível que a criança desperte essa paixão sozinha? Como que isso é possível? Aí a escola entra, né? O papel do professor incentivar em sala de aula, o papel da biblioteca enquanto esse lugar em que a criança encontra esse suporte, né? Aí é que entram os projetos e a gente faz o caminho inverso. Ao invés de a família estar como suporte, a criança passa a levar o livro para casa e envolver os pais nisso também. Né? E isso também faz parte da nossa vivência da biblioteca. E a gente percebe pelo depoimento de muitos pais que o filho começa a envolver os pais porque quer que ele leia junto, quer que faz um desenho e quer que para tudo, vamos agora junto ler. E isso ajuda bastante também nesse processo. É legal que acaba virando um programa de família, com né? certeza, com certeza. Bom, a gente vai para o primeiro intervalo do nosso programa de hoje e já voltamos com a mesa de debates aqui pela TVE Juiz de Fora. Estamos de volta com a mesa de debates aqui pela TVE Juiz de Fora. Gisele, a gente está conversando, a gente conversou o último bloco inteiro sobre os benefícios da leitura, né? E elas não se restringem aos jovens, às crianças. Com certeza. E o adulto que não teve o contato com o livro, que não está mais na escola, então não tem esse trabalho das bibliotecas, como que ele deve começar a despertar essa paixão pela leitura? Eu acho que experimentando, né? Uma dica que eu dou é procurar aquilo que talvez interesse. E eu costumo falar isso para quem me procura. Eu quero começar a ler e não sei como. Procura um livro que virou filme, um livro que virou série, que aí você pode acompanhar, ler e acompanhar, comparar, né? Para ver como é que é. E pode trocar de livro, ou começar por um gibi, por um jornal, né? Por coisas mais simples. E depois ir aprimorando essa leitura, mas não há problema algum de começar e parar um livro. É sempre bom estar lendo, se informando. Não tem essa obrigação, né, de terminar o livro. Nenhuma. No começo a gente acha que o aluno tem que pegar o livro, ler o livro inteiro, mas não, ele é livre para começar e terminar, voltar depois, ler 2 livros ao mesmo tempo, é dele. Tem uma desculpa clássica que é o seguinte: a gente está num mundo muito corrido, né? Então a gente não tem tempo para absolutamente nada. Mas aí vai pegar dados, por exemplo, o Brasil é um dos países que mais passa tempo na frente da televisão. O que mais passa tempo, por incrível que pareça, também é a Índia, depois vem os Estados Unidos. Mas para ter uma ideia, a gente passa em média 3 horas e meia na frente da TV. E aí você para pensar, não, é impossível ficar 3 horas e meia na frente da TV, eu não faço isso. Beleza, chega em casa às 6, liga a TV, nem que seja para acompanhar o barulhinho ali. Só 3 novelas que você vê já foram 3 horas. Você falar que hoje em dia também brasileiro é um dos povos, né, que usa mais a internet. Sim. Então não está na televisão, mas está na internet. Sim, sim. E um dado que uma vez eu peguei com um oftalmologista até famoso aqui de Juiz de Fora, é o medo que o pessoal tem de ler, por exemplo, ônibus. A gente gasta muito tempo em ônibus, né? Se você ler 15 minutos só por dia, isso aí dá uma média de 5 páginas. No mês é um livro de 150 páginas. Né? Então, o que eu faço com o meu tempo ocioso no ônibus? Além de ficar reclamando, né? Se eu paro ali e leio, eu ganho, né? Eu estou ganhando meu tempo com cultura. E aí o medo que o pessoal tem é o seguinte: mas o olho pula para fora. Isso eu queria ver acontecer, só que aqui a gente não tem isso. Esse oftalmologista, que é inclusive o diretor do Banco de Olhos de Minas, ele falou: você, na verdade... Não saiu nem o olho até hoje. Não, e exercita a musculatura do olho. Né? Então é o contrário, você na verdade está reforçando a musculatura do olho com leitura, inclusive quanto mais pula o ônibus, melhor. Pula muito, tá? Que as ruas estão péssimas. E é uma questão de criar o hábito também, porque quando eu lia, quando eu viajava para minha terra, a princípio eu ficava um pouco enjoado, um pouquinho com dor de cabeça, mas eu fui insistindo e hoje eu consigo ler quase a viagem inteira. Mas eu acho que a gente também tem que usar a tecnologia a nosso favor, né? A gente tem os leitores de livro digital e no celular a gente tem aplicativos que também você tem acesso a amostras de livros, né? Então você não lê o livro todo, mas lê um pedacinho, vê se agrada ou não, e depois você pode comprar esse e-book ou procurar na biblioteca. Mas quem gosta de livro de verdade, né, não se contenta com os aplicativos. Mas é uma forma de ter contato, né? Sim. Agora, por falar em celular, você acha que esse hábito que a gente tem de escrever, né, porque antes mandava carta, hoje em dia quase tudo a gente faz por escrito. Você acha que ele é válido?
tirando o dedinho, cara, que parece quase um hieróglifo, né? A gente está escrevendo em egípcio. Mas a gente escreve muito atualmente. Isso é bom ou está piorando? Mas também não quer dizer que se a gente escreve muito, a gente está escrevendo do jeito certo ou bem, né? Porque tem a linguagem da internet que prejudica bastante. Nem se a gente está na internet, a gente está lendo muito, né? Sim. Não está relacionado. Mas eu acho que escrever à mão tem outros benefícios, né? Que às vezes a gente esquece. Ajuda na memorização. Que a gente está fazendo um esquema e aí a gente está vendo o que a gente está escrevendo e está memorizando também aquela informação. Então, para quem está estudando, por exemplo, é uma ótima forma de memorizar aquela matéria. Então, a gente escreve mais hoje em dia, talvez a gente se preocupe menos com a forma da escrita, porque já tem um corretor automático, mas eu continuo gostando de escrever à mão. Eu acho que vale a pena a gente tentar equilibrar, né? Então a pessoa pode escrever à mão, bate foto e manda para os dados. Gisele, a escola compra os livros ou as editoras presenteiam as bibliotecas? Como a gente teve um projeto de reestruturação da biblioteca, a gente teve um projeto de 2013 para 2014, de reestruturação do acervo, e de 2015 para 2016 do espaço físico, a gente agora está se preocupando em renovar o acervo. Então, a Estela está fazendo essa renovação do acervo, adquirindo livros. A gente recebe também muitos livros de editoras e a gente recebe também muitas doações de livros, tanto de alunos quanto de professores. Certo. Então, de todas essas frentes, a biblioteca é alimentada, né? O colégio investe na biblioteca, os pais, principalmente aqueles que frequentam a biblioteca, também contribuem. Os alunos que frequentam acabam vendo que não tem aquele título e ele já não quer mais, porque ele cresceu. Ele doa o livro e as editoras também acabam alimentando, né? Porque divulgam o trabalho e os professores também ajudam nesse sentido. É conjunto, né, esse esforço. É porque eu tenho uma escola e eu recebo doação dos editores, das editoras. Eu recebo, às vezes, alguns livros importantes, livros caros, mas eles mandam os exemplares para a gente. E a escola, como Estela, é uma escola muito antiga já, eu acho que deve estar cadastrada nas editoras, deve estar... Isso, nós recebemos editoras, principalmente agora no segundo semestre, vai aumentar, né, a participação das editoras para a divulgação desses trabalhos. O papel da biblioteca é selecionar esse material e direcionar esse material para cada professor, para que ele analise esse material, e uma parte desse material também fica na biblioteca. Pelo crivo do professor, sim, com certeza, é importante. Até essa questão de leitura das crianças, os professores são fundamentais nisso, né? Eles participam junto da escolha dos livros. Então, você não acha que esse livro está muito grande ou não está muito adequado para a sua idade? E indica isso para os pais. Acompanhe a leitura em casa para saber o que o aluno está lendo, para poder, talvez, auxiliar na procura de uma palavra ou para entender o contexto daquela história. E é fundamental a participação. Observação, qual a tendência do aluno, do adolescente hoje? É livro de autoajuda, livro de historinhas, livro de técnico? O que eles gostam mais? Os alunos do Fundamental 1, que são alunos de terceiro, quarto ano, por exemplo, eles estão na moda dos livros de youtubers. Então, eles acompanham um youtuber e aí esse youtuber lança um livro, eles vão procurar esse livro. Né? Os alunos de ensino médio estão preocupados também com as questões de vestibular, de Enem. Então, procuram muitas indicações dos professores, mas estão ligados também nos livros que estão na moda, né, os best-sellers. Então, a gente tenta acompanhar isso também, lendo e orientando, né, de certa forma, relacionando com temas que eles veem em sala de aula. Você tem que estar muito antenada, viu? Tem. Muito ligado. Tem que estar ligado. Tem que estar ligado. A gente tenta manter esse diálogo com eles, para que eles também digam o que interessa, para que a gente possa, se a gente não tiver esse livro na biblioteca, por exemplo, indicar um outro que seja tão interessante quanto, ou quando a gente percebe que o livro que eles estão procurando já tem um clássico que a gente percebe que esse livro está ali. Né? Por exemplo, a gente percebe a influência do Machado na ironia, né? E como os autores têm usado isso hoje em dia. Então, você já leu esse livro do Machado de Assis? Mas eu não quero ler esse livro, é chato. Mas só que esse tipo de linguagem está presente lá no Machado de Assis, que é antigo, você não quer dar uma olhada? E aí o aluno, às vezes, não vai ler o livro todo, mas consegue perceber essa dica. Né? Verdade. Você fala muito da estrutura, né, que o colégio oferece, da forma de incentivo, mas a gente sabe que
não é uma realidade do nosso país, principalmente em escolas públicas, que às vezes até tem a biblioteca, mas essa questão do incentivo mesmo não acontece. Aí eu queria saber de vocês de novo, se é comum vocês verem crianças lendo na escola de vocês? Olha, na minha escola tem o caso da biblioteca ter lá, ela é fechada, mas eu vejo bastante criança, sim, lendo livros. Às vezes eu até vou, né, para participar da leitura, que eu acho muito bacana isso. É também. fechado em que sentido? É dentro de uma sala mesmo, só para eles, ninguém interrompe. É tipo um quarto, né, que você fica ali sozinho lendo e ninguém interrompe. Exatamente. Para estudar. Isso. Vocês estão na mesma escola? Não, não. E na sua escola, como que é? Na minha escola também a gente tem uma salinha que é só da biblioteca, né? Que quando alguns professores querem levar os alunos para o momento de leitura, leva lá para dentro, fecha e é um silêncio, né? Perfeito. Uma questão que você falou de youtuber, eu tenho uma baixinha lá em casa, que eu observei o seguinte, leitura não era muito forte dela, mas essas coisinhas que estão na moda, que viram produto como livro, é muito interessante. E isso, eu não sei se é uma pegada nova, porque o que acontece? Eu tenho um irmão que ele trabalha com desenho animado, e desenho animado no Brasil ele não gera lucro. Então o cara faz desenho animado, galinha pintadinha, essas coisas, o filme em si não gera. O que gera é licenciamento, a bolsa, a merendeira, aquelas coisas todas. São os produtos em volta. E isso de fazer livro, ele é muito interessante. E isso está mais comum, então? Está muito comum, bem comum. E a gente tem percebido o interesse dos alunos nesse sentido, mas a gente também tenta apresentar autores clássicos, né? Sim. Brasileiros mesmo, Ruth Rocha, Pedro Bandeira, Eva Furnari, autores de Juiz de Fora, né? Nós temos muitos autores de Juiz de Fora que escrevem literatura infantil. Então a gente tenta utilizar esses livros que eles já têm contato, porque os pais adquirem para eles, compram, eles ganham de presente, para aproximá-los da biblioteca, mas apresentar outros tipos de leitura também. É o nosso papel, né? Sim. Para levá-los a ter mesmo essa reflexão com relação a outros temas, abordar a questão de igualdade, de respeito, isso tudo está dentro da leitura e faz parte desse trabalho, né, de letramento, de alfabetização, trabalhar esses temas também. Eu acho que até para brigar com o outro, você ser mais culto é mais importante, né? Senão fica só aquelas ofensas. Tem que ter argumento, né? Com certeza, Exatamente. com certeza. Quanto mais a gente lê, melhor a gente consegue juntar as ideias, né? Tem um pedagogo aí que, não sei nem se está vivo, me desculpa se estiver, viu, Isamitiba, mas que ele fala o seguinte, da questão do hábito da leitura. Eu muitas vezes vou projetar casa e os pais já pensam o seguinte, no quarto da criança eu quero que ela tenha TV, eu quero que ela tenha escrivaninha. Então você acaba que não cria a cultura de que os meus pais leem. O que ele sugere? Cria um espaço onde ali se estuda na casa. Isso. Então o pai, sei lá, se ele chega e está tendo que terminar o trabalho no notebook, ele vai terminar naquele lugar. A criança vai estudar naquele lugar. Ou fazer, como você falou, criar um tempinho de leitura, né? Isso mesmo. Isso é importante, né, criar esses espaços para que isso propicie para a criança e para a família também concentração, né? Sim. Isso facilita tanto. E vocês chamam os pais para isso? Vocês têm algum trabalho com os pais? Porque eles vão ser os grandes incentivadores, né? A educação infantil, principalmente, tem um projeto bem interessante que é de convidar pais ou avós para contar histórias para os alunos. Então, eles participam dessa forma. O nosso tempo é pequeno aqui, mas eu não posso deixar passar essa oportunidade dessa motivação aos pais. Pais, avós, tios, vocês que são convidados para essas festinhas de aniversário de criança, eu sei que eles gostam de ganhar brinquedo, outras coisas, mas não se esqueçam, compre um livro dentro da faixa etária daquela criança. Isso. Dê livros de presente. Seja lá com 10 anos, com 7 anos, com 12 anos, dê livro de presentes. Dentro daquela faixa. E não precisa esperar o aniversário para dar o livro de presente. Também não. Também não. Mas Senão a criança vai ler se eu se presentei nos dias de aniversário, Natal, eu não vou ficar. Agora uma coisa. Leia esses livros com as crianças, eu acho tão importante. Os livros infantis são ótimos, as histórias são engraçadas, as ilustrações são maravilhosas, vale a pena. Sem falar que tem muitas opções de lugares que oferecem livros muito baratos, igual Sebos, aqui no centro da cidade tem vários. Que são uma ótima opção, né? Para quem não tem dinheiro, então dinheiro não é uma desculpa. Não é. Você E compra caso livros não de todos os possa, valores. então leve a criança à biblioteca municipal, né? Tem um setor infantil maravilhoso, com projetos super bacanas. Agora, provavelmente, em julho, deve ter algum projeto de incentivo à leitura também. Então, não tem desculpa. Eu não tenho dinheiro. Então, a gente também tem que estar atento a esses eventos culturais que estão acontecendo na cidade para incentivar
né, a leitura também. Sim. Existem alguns coletivos que até fazem isso, né? Deixam os livros expostos, você pode pegar um e entregar outro. No Alameda eles já fizeram isso há um tempo. Sim. Mas eu ia falar essa cultura de leitura, a gente acha que criança não está ligada. Se for em shopping center, vamos pegar esse que é mais antigo aqui, Juiz de Fora, Independência. Tem alguns setores que enchem. Por exemplo, praça de alimentação, é um lugar que enche. Cinema enche na hora dos filmes. E um outro lugar que enche são as livrarias. Eu não sei se já viu, o setor infantil, a criançada. Então falta só empurrãozinho, né? Isso mesmo. Bom, a gente vai para mais um rápido intervalo do nosso programa de hoje e já voltamos com a mesa de debates aqui pela TVE Juiz de Fora.